Gente, na última live, nós falamos um pouquinho como que o planejamento, o controle de obras, como que a liderança de equipe, uma boa gestão de equipe pode ajudar todos vocês a ter uma melhor qualidade de vida, a conseguir conciliar a vida profissional com a vida pessoal. Então, galera, a gente pensou em fazer aqui uma série de podcasts para vocês entenderem, junto com a minha amiga Débora, que não é da área da engenharia civil, mas vai contribuir muito para esse podcast aqui, o quanto que o planejamento eficaz, o quanto que uma boa gestão de equipe vai contribuir demais com a sua qualidade de vida. Não é isso, Débora? Boa noite ou bom dia, dependendo do horário que a gente está vendo. Boa madrugada. Boa madrugada. A ideia, eu acho que é a gente desmistificar mesmo a questão de planejamento, né? O planejamento hoje, para qualquer que seja a sua área, onde quer que você esteja, eu acho que a gente tem que olhar para o planejamento de forma prática. Às vezes a gente acha que tem que ser um planejamento mestre, com milhões de métricas. Se a gente não começar do começo, Sim. planejando, fazendo o mínimo, a gente não chega no nosso objetivo. Perfeito. E no caso de vocês, como engenheiros, vocês precisam chegar em vários objetivos. Então, a ideia aqui é a gente trazer de forma prática como ser mais planejado. E como esse planejamento vai contribuir para uma melhor qualidade de vida, Sem né? dúvida. O que eu percebo ou a gente é planejado ou a gente não é. Às vezes a Sim. gente brinca de ser planejado. E você falou uma coisa bem bacana, que muita gente não planeja, né? Tem dificuldade, acha difícil e tal. E assim, não é para pegar, de repente, sentar e falar, nossa, eu vou fazer agora um planejamento que vai mudar minha vida. Faz só um pouquinho, né? Começa devagar, uma gotinha por dia. A gente pode começar de várias formas. A primeira delas, eu acho que a gente vai tratar disso, mas você tem que começar com um planejamento pessoal. Sim. Isso que você está falando sobre qualidade de vida é a gente começar a planejar, inclusive, o nosso tempo. Nosso tempo de trabalho, nosso tempo de descanso, nosso tempo de ócio criativo, a gente precisa disso. Engenheiro não sabe o que é isso. Mas a gente ensina também, a gente pode trabalhar com isso. Mas a partir daí, nos momentos em que a gente tem que fazer um planejamento, a gente pode começar com um pré-planejamento, algo mais simples, até a gente chegar em grandes estruturas. Mas a ideia é começar. Sabe que esse começo de ano, muita gente fala assim, esse ano eu vou me organizar, né? E se organizar é planejar. Sem dúvida. Né? Que é o planejamento pessoal. Onde a gente vai chegar. O planejamento, eu acho que a gente vai falar aqui de forma bem prática, mas aonde nós vamos chegar e como a gente vai chegar. O benefício que isso vai trazer. O duro é a gente não chegar em lugar nenhum, ficar nadando loucamente, não ficar perdido e se perder, além do processo, se perder com quem a gente está trabalhando. Que esse eu acho que é o pior dos cenários, né? Você sabe que eu costumo dizer que o planejamento, né, principalmente o planejamento de obra, ele é o caminho de tijolos dourados. De tijolos dourados. Você vai Alice no País das Maravilhas. Você vai construindo, né? Na verdade é o seguinte, ele diz, que você fala assim, me perdi, né? Sim. Você está perdido. Procura o caminho de tijolos dourados. Aquele é o caminho que você pensou que você ia seguir. E realmente, a gente se perde, é muito comum, durante a execução, alguma coisa acontece e tal. Mas assim, o importante é você saber para onde você pode voltar. Então, isso é um dos momentos de um planejamento quando você tem que mudar algumas rotas, né? Sim. Primeira coisa que eu acho que a gente tem que pensar todo planejamento, ou aonde a gente quer chegar, tem que ter um começo, meio e fim. Mas no meio do caminho existem as mudanças. O cenário muda, equipe muda, o custo de obra, no caso de vocês, muda. Como é que você vai fazer? Muda. O cliente muda, às vezes, muito de ideia. Às vezes o cliente nem sabe o que ele quer. E a obra é dele, né? E aí ele vai mudando ao meio do caminho, né? Enfim, mas eu acho que aí, além do planejar como um todo, é a gente saber como é que a gente vai fazer para mudar a rota, sem se perder. Nós vamos falar disso também, né? Então, a gente tem muita coisa. Vamos contar quais são os temas que a gente pensou aqui? Então vamos lá. Nós vamos falar, entre todos os temas, sobre gerenciamento de crise. Sim. Nós vamos falar sobre planejamento e controle de projetos em áreas diversas. Olha que legal, planejamento pessoal, beleza? Depois nós vamos falar um pouquinho sobre automatização do planejamento, as ferramentas que podemos usar para nos planejar melhor. Que existem inúmeros. Sim. E as pessoas não conhecem. Exato.
Ok. Ruídos de comunicação também, que é muito importante, porque altera a rota pra caramba isso daí, sem querer. Sem querer. Técnicas de estratégias de controle, como é que vocês vão controlar o que vocês planejaram. Exatamente. Definir prioridades, o pessoal acha que não, mas super mega blaster importante. Planejamento de alteração de rota. Como voltar. Que a gente chama muito isso na nossa área de alteração de escopo. Ok. Tá? E galera, como compor uma equipe autogerenciável? Acho que esse vai ser o último, Esse né? vai ser o último e esse aí eu até quero aprender mais sobre isso. Nós vamos aprender junto, né? Então a gente vai aprender junto sobre isso. Legal, gente. Débora, o que nós vamos falar hoje? Ó, eu acho que a gente pode começar falando sobre gerenciamento de crise. Legal. E como a gente fazer um planejamento pessoal. Ah, é? Já vai tocar os dois de uma Você vez não assim? acha? Ué, Você quer podemos um por fazer. vez? Não, podemos fazer os dois. Vamos falar um pouquinho. Vamos começar acho, com planejamento pessoal. Tá bom. Que eu acho que a gente puxa um pouquinho daquilo tudo que você está trabalhando já. Legal. E até trazer um pouquinho de dica prática, né? Para que o pessoal entenda sobre equilíbrio. Eu acho que isso é o mais importante. E é bacana que assim, tudo começa pelo pessoal, né? Será que não? Ó, eu vou contar um pouco da minha história de forma breve. Eu sou da área de marketing, não sou engenheira, mas sou filha e casada com engenheiros. Então, civis. Então tem uma coisa em mim um pouco dentro da caixinha, não tão marqueteira. Mas eu tenho 3 filhos. E eu tenho uma empresa, eu tenho que trabalhar a parte, cuidar da casa. Conta cuidar... a empresa, faz o merchan. Vou fazer o merchan. É uma empresa de marketing aqui em Campinas. Já faz 9 anos que a gente tem empresa. A gente trabalha muito com B2B. Mas o que eu percebi é, se eu não tivesse hoje um planejamento pessoal, eu não conseguiria, nenhum dos meus pratos estaria rodando. Então, assim, isso funciona. Legal. Quem tem filho, com quem não tem filho, com quem tem mais. Se você está trabalhando, estudando, você precisa ter isso. E principalmente, do que eu percebo a gente adoece emocionalmente se a gente não consegue ter um equilíbrio. Então, o planejamento pessoal, de verdade, é para a gente ter uma sanidade mental. Além da gente atingir um objetivo, é para a gente continuação. Senão a gente não consegue chegar onde a gente quer. Uhum. Então, eu olho o planejamento pessoal como realmente uma medicação. Como é que a gente vai fazer para conviver com isso e com as equipes que a gente trabalha, né? Você sabe que eu uso o planejamento pessoal, e eu falei isso na última live pro pessoal, para planejar até minhas atividades físicas. Colocar na agenda. Colocar na agenda. Tipo, esse ano eu entrei com um propósito novo, né? Sempre o engenheiro tem que acordar muito cedo, né? Tem que estar na obra 7, 7h30, é uma loucura. É comum isso daí. Né? Até o pessoal... começa às 9, gente. Então, se vocês quiserem ir para marketing, começa às 9, tá ótimo. Pois é, mas se você tem uma equipe boa, autogerenciável, você tem oportunidade de Mas outras aí você coisas. Coloca na sua agenda um horário para você cuidar de você. Sim, exatamente. Né? Uma das coisas que eu acho que faz muita diferença antes da gente fazer esse planejamento, é o gatilho da gente entender que isso é prioritário. Se a gente não cuida de nós, se a gente não tem esse equilíbrio, a gente perde a mão. Então você vive em função do trabalho. O trabalho, a gente tem hora, principalmente quem trabalha. Sabe o que eu acho? Desculpa te interromper, já interrompendo. Já interrompendo, diga. Tem uma coisa que a galera sente muito, né? Então, o pessoal começa assim, não, agora eu vou me organizar, agora eu vou me organizar. Eu chamo isso do pêndulo do relógio, sabe? A pessoa não tinha planejamento nenhum. De repente, ela coloca no planejamento hora para tomar água, hora para tomar banho, hora para... Tipo, sabe? Sim. Então, vira uma coisa maluca, assim, de excessividade, né? Então, assim, tem que aceitar que muitas vezes vai falhar, né? Eu posso acordar de manhã, eu acordo 5h30 para treinar todo dia. Hoje não dá. Parabéns, gente. Hoje não vai. Ontem, por exemplo, cheguei em casa às 9, 9h30, né? Não, levantei, treinei, mas acordei às 6. Beleza. Tá tudo bem também, né? Tem que se aceitar, que não vai ser sempre tão regradinho. Mas aí é o equilíbrio. O equilíbrio não é a gente ter que seguir regras, mas é o equilíbrio de você entender que naquele dia, se você fizer meia hora menos ou meia hora mais de determinada função, vai estar tudo certo. O que eu uso de forma muito prática para planejar a minha vida pessoal.
Eu trabalho com planner, tanto no digital como físico, papel. Eu gosto de papel, Eduardo você gosta de papel também, que ele anota todas as coisas E no aí, você sabe que papel. eu anoto e jogo fora? Você joga fora? Jogo fora. Geralmente, eu acho que o melhor lugar de papel é no lixo. Mas fica aqui, Fica né? aí, fica aí. Eu tiro Mas foto. tudo bem, ó, Quando é está em importante, algum eu tiro lugar. foto. É. A gente tem que ter só um sistema de organização. Você escolhe o seu sistema. Se você é um cara que é muito mais mobile, trabalha com outras ferramentas que a gente vai depois falar aqui, Uhum. legal, mas a ideia é você pelo menos ter isso vira rotina. Aquilo que vira Sim, rotina, a sim. gente consegue Perfeito. administrar. O problema é quando você nunca tem rotina. Então você não tem rotina para o trabalho, você não tem rotina para você, aí tudo fica perdido. É. Aí como que você vai ter uma equipe se você não tem rotina? Como é que você vai lidar com o cliente se você não consegue falar com ele dentro de uma rotina de um processo, de um projeto, enfim? Então, assim, para começar, coloque as coisas de forma ordenada, real. Não seja aquele cara utópico que começou dia Uhum, 1º de uhum. janeiro, eu vou emagrecer 45 quilos e vou dar a volta ao mundo. Não, faz coisas que sejam reais. Aí você vai transferir todas essas coisas para todas as suas áreas. Seja na área do trabalho, seja no seu cuidado com o seu corpo, Vamos espiritual, enfim, relacionar para a tudo. galera planejamento com rotina? Vamos. São coisas diferentes, Então, mas, tá? Eu acho assim, ó, mas elas estão ligadas completamente. completamente. Mas planejamento, vamos lá, rotina é aquilo, ao meu ver, A tá? gente pode falar que a rotina se inicia por um bom planejamento? Ou, Eu, ou melhor, talvez, não diria fixação, mas você cumprir o planejamento com eficiência ou com eficácia? ó, se você pensar, por exemplo, desde que a gente é pequeno, a gente tem uma rotina diária, não tinha? Sim. Você tomava café, você fazia lição, você ia para a escola. Isso Normalmente, era né? normalmente. Você tinha uma rotina, você ia para a escola, você tinha que fazer lição, enfim. Uhum. A rotina, ela acontece dentro de um. Você vai ter que. São atividades periódicas, que são ou cotidianas, todos os dias, 2 vezes na semana, enfim, para você atingir um planejamento. No caso, quando a gente era pequeno, era passar de ano. No nosso caso hoje, o que é? Pagar boleto. Preciso terminar o projeto. Mas se eu não tiver a rotina, eu não consigo planejar. Então, quando eu penso em rotina, eu sei que eu funciono, ou a minha equipe funciona, de tal hora a tal hora. Eu tenho que fazer reuniões semanais, quinzenais, diárias. Isso faz parte de uma rotina. Mas você planejou. Mas eu planejei. Legal. É Se isso eu aí. não tiver um planejamento, eu não consigo nem ter uma rotina saudável, porque ninguém entra no teu mundo aqui. Eu acho que existem em diversas áreas pessoas que trabalham muito sozinhas, né? Acho que na parte de engenharia vocês ainda lidam com pessoal de obra, vocês nunca estão sozinhos. Sim. Mas se vocês não conseguirem transpor aquilo que está aqui no mundinho interior para uma rotina e para um planejamento, vocês não vão conseguir caminhar. Isso acontece comigo. No meu caso, eu trabalho com muitas mentes criativas. Todo mundo é criativo na área de marketing. E aí, qual é o problema? Você sabe que a Débora me chamou muita atenção, porque uma das primeiras pessoas que eu conheço do marketing que planeja, Ô, que gente. discute e fala de planejamento. Eu E não o conheço mais Pinto, ninguém. viu? Se vocês conhecerem, Olha. manda aí para mim, tá? Manda porque eu também quero conhecer. Eu preciso trocar umas ideias. Qual que é o grande problema? A gente não pode. A gente não é dicotômico, assim, Ou você a grande só é solução. a grande solução. É. Mas assim, você não é só um ser criativo, ou você não é só um ser planejado. Não tem isso, senão você vira um robô. O que a gente precisa ter dentro do equilíbrio você pode ser super criativo, mas você tem que trabalhar essa criatividade com ordem. Ou você é uma pessoa extremamente dentro da caixinha, faz tudo dentro do horário, super meticuloso. Cara, eu sou casada com um engenheiro, eu sei do que eu tô falando, mas faz parte das mudanças e da criatividade, mesmo com esse perfil, você ter liberdade para poder criar. Então, por Sim. isso que a rotina é importante, mas o planejamento te faz apontar para onde você quer chegar. Eu entendo que o planejamento pessoal é muito mais do que só a gente colocar a listinha de Sim. hora de fazer ali. Sim. É você ter liberdade para você conseguir viver. Você sabe que na engenharia, acho que talvez muitos engenheiros civis que tocam obra acompanhem a gente, é muito comum, né? E já vivi isso, falei na última live.
Se acordar às 6 horas da manhã, vamos lá, me ajudem aí se eu tô errado ou se eu tô certo. Vamos ver. Colocar um pacotinho de bolacha no bolso da camisa, pegar o carro. Bom, seu pai. Seu pai, engenheiro de obra, Saiu certo? e não volta. Meu, você tem reunião até. Aí o cliente só você consegue falar com eles depois das 6. Meu, você chega em casa às 9 horas da noite, você não almoçou. Você E come como o é que pacote de é? bolacha para Ó, não vamos desmaiar. lá, gente, não vou falar besteira aqui. Dia de concretagem, é isso? Aí vocês não voltam nunca para casa. Volta tudo sujo, acabar. Mas o que a gente tem que Não, pensar? isso porque dá tudo errado, né? Não, tá tudo errado. Dá tudo errado, Tá é tudo surreal. errado. Por quê? Não. Ou porque Triste, né? achou que planejou direito, mas não planejou com Às vezes não organização. tem ainda a expertise da gestão de crise. É isso. Não, gente, ó, é assim. Concretagem é gestão de crise. Não tem o que Eu não fazer. queria entrar nesse mérito, eu acho que isso daqui é um tema para um outro papo, porque deve ser algo muito difícil para vocês, engenheiros, mas a crise, se a gente não levar em consideração crise dentro do nosso cotidiano, a É gente não ilusão, vive. é utópico. Não, a gente não vive. Você lida com crise o tempo todo. Sim. Hoje, só hoje, eu no escritório, eu lidei assim, no mínimo com 4 crises. E crises assim, apagar o incêndio na hora. No caso de vocês, cai parede. No meu caso, não cai parede, mas dá Não, BO, falta material, entendeu? tem muitas Mas outras crises. existem coisas que às vezes a gente se esquece de planejar o errado. A gente tem que pensar no plano B, deixa na manga. Porque senão o tempo, o timing de volta, se demora para. Aí você já perdeu o timing. Sim. Dá tudo errado. Gente, gestão de crise, vamos falar disso no próximo? Vamos no próximo. Meu, Isso é muito louco. coisa. Para engenharia civil é muito louco a gestão de crise. Só para compartilhar rapidinho, já teve mais de uma vez que eu tive questões de gestão de crise, 7 horas da noite, 8 horas da noite. Eu tenho que reunir a equipe, graças a Deus a gente tem uma equipe autogerenciável, muito boa. Às 7 horas da noite eu chamo a equipe online e falo, ó, galera, gestão de crise. Chama a equipe online, falo, ó, problema assim, assim, assado, que informações vocês têm, essa, ó. Sim. Preciso que você cuide disso amanhã, você faça isso amanhã e papapá. Ou seja, tem que estar todo mundo alinhado. Para no outro dia sair, vamos lá, né, aí matando o leão. Então, vamos lá, mas vocês apagaram um fogo, mas se antes vocês não tivessem todos na mesma página, Sim. que isso entrou dentro do seu cronograma, do seu planejamento, da estrutura de trabalho, você não consegue apagar incêndio. Não, e assim, tem mais uma coisa, né? A equipe é autogerenciável. Mas voltando ao planejamento pessoal. Então, galera, se vocês têm esse problema, acordo de manhã, corro obra o dia inteiro, me mato, papapá. Galera, lembrem que vocês têm que ter horário para vocês também na agenda de vocês, tá? E aí, você falou uma coisa bem no comecinho, o ócio criativo. Você tem que ter um tempo para você não fazer Vamos nada. dar um desafio para esse povo? Ó, desafio legal. Para engenheiro, isso é um desafio tipo então eu vou dar Hipermaster Plus. Não é só para engenheiro, tá? Para quem é meio 220, tipo eu, é muito difícil. É. Para 10 minutos, 10 minutos, para e pensa em alguma coisa dentro do seu planejamento, algo criativo em que você tem uma sacada diferente fora da caixinha. 10 minutos, sem você ficar pensando num problema, ou no que está acontecendo, ou no que estão te ligando. Para 10 minutos e pensa É quase que pensar em pisar na lua, sabe? Umas coisas meio assim. Parar, pensar numa coisa diferente. Nossa, é muito difícil a gente criasse um robô que fizesse algo que fosse diferente para um projeto da minha obra. Você para 10 minutos, aí você começa a aumentar isso para 15, para 20, para meia hora. Você sabe que tem uma técnica? Aí é mais, a gente pode falar isso num outro momento, mas existe uma técnica chamada Pomodoro. Você já ouviu falar? Não conheço. A técnica Pomodoro, ela é uma técnica que veio da Itália, especificamente para estudo. Então, assim, hoje entende-se muitas empresas, grandes empresas usam isso, porque é uma técnica de você focar no seu trabalho durante 15 minutos. É foco total, sem olhar celular, sem pensar na morte da bezerra, foca. Focou naquilo, é timer, 5 minutos. O timer toca, 5 minutos você para. Você levanta, você vai beber água, você vai usar banheiro, você vai tomar uma coca, você vai olhar para a estrela, você vai fazer o que volta. E aí você faz 5 processos assim.
Então, é 15 minutos para 5, 15 minutos para 5. Porque eles entenderam que o nosso cérebro trabalha de uma forma muito mais focada quando a gente consegue ter descansos intervalados. É Depois mesmo. de 5, de 5 ciclos. 5 ciclos, você 15, começa a parar. 5, 15, Isso. 5, 15, Aí você 5. começa a parar 15 para Não, 10. Não, faz 15 para 10. Faz 15 para 10. A ideia é fazer 2 desses ciclos. E depois você faz uma pausa de meia hora e volta desde o início. Eles tiveram, isso foi uma faculdade lá na Itália, faz acho que 30 ou 40 anos que isso existe, e eles entenderam que as pessoas elas tinham muito mais desempenho, porque elas conseguiam focar naquele problema ou naquela execução de algum projeto que eles estavam fazendo, depois eles respiravam e voltavam com uma outra percepção. Então isso é extremamente importante. E nessa pausa... Você não faz nada. Não é para você pegar pausa e ficar ligando. É pausa, pausa. É tipo, o mas ócio. o pessoal não pega essa pausa, sei lá, é música antigo, café, beleza. sabe Tá, assim? e o nego pega Instagram. Pega. Mas Né? essa não é a ideia. Por quê? Porque a sua mente não está Sim, desligando. sim. A ideia é você LinkedIn então piorou. Que aí Não, nada contra as redes sociais, porque aliás vivo disso. Mas a ideia é a pausa para o seu cérebro ter uma pausa. Então assim, isso é uma ferramenta. Pomodoro. É a técnica Pomodoro. Depois a gente até pode colocar um link para o pessoal para eles entenderem como é que funciona. Mas existem hoje aplicativos no celular de técnica Pomodoro. Tem até uns reloginhos que é o tomate, ou Pomodoro mesmo, que você vai colocando o timer e ele faz. Nossa, Vende, eu nunca vi isso aí. É muito legal. Mas a coisa mais interessante é porque a gente precisa ter um tempo de parada. Você já fez reunião uma atrás da outra? Ontem. É insuportável. Sabe como é que eu cheguei? Esgotado. Não, você chega sem Esgotado. noção zumbi. O meu caso, eu sou generalista, porque eu atendo empresas de diversos nichos. Então, tem hora que eu estou falando com decorador, tem hora que eu estou falando com arquiteto, tem hora que eu estou falando com veterinário, tem hora que eu estou falando com médico. Às vezes eu faço reuniões sequenciais, tem hora que eu não sei nem se eu estou falando do botox no cachorro, sabe aquela coisa? Se eu estou falando porque a nossa cabeça não tem um tempo de pausa e isso não faz bem para nós. E a gente não vai ser tão útil para o cliente como a gente poderia ser. E sabe que chega ontem era a última reunião minha, foi às 7. Tava a uns 100 quilômetros daqui, então acabei saindo umas 8h30, cheguei aqui umas 9h30, 10 horas. Mas na última reunião, hoje eu estava zumbizando. Não conseguia mais concentrar direito na conversa. Não dá. Né? Chega uma hora... Então, mas por isso que... E isso que a gente acabou de falar é uma das técnicas que a gente pode ensinar para o pessoal, tem muito material falando sobre isso. É importante que eles entendam que a gente também ainda cai nessa falha muito. Não tem jeito. De verdade, assim, você entra na roda viva do dia a dia. Você acha que você vai parar 5 minutos? E tem outra coisa. Às vezes a gente se sente culpado por parar. Porque muito. Você tá... E para 10 ainda. E para 10 então. Você está louco? Você está perdendo tempo. Você não está perdendo tempo. Você está se tornando um profissional mais focado porque você vai dar o melhor. Às vezes a gente acha que fazer uma tacada de 3 horas você vai ser muito mais produtivo do que você fazer intervalos. Quando a gente pensa nisso, me ocorreu agora aqui, né? Acaba o dia e você fala assim, nossa... Não fiz nada. Não, até faz, né? Mas tipo assim, já são... Não é comum você olhar no relógio e falar assim, gente, já são 6 horas. O dia voou, né? E aí o dia voou, a semana voou, o mês voou, jingle bell. Entendeu? Aí todo mundo fala assim, nossa, o ano passou tão rápido. Não, porque você não parou. Se a gente não tiver a rotina estipulada e o planejamento, e eu não estou falando de planejamento de projeto, de processo, pessoal. Estou falando de planejamento pessoal da semana. O que é, e isso nós vamos falar mais pra frente, mas se você não conseguir elencar aquilo que é prioritário, você nunca vai achar que você fez. Você saiu o dia... Sabe aquele... falei, nossa, cumpri com as minhas tarefas. Você nunca vai achar que você terminou. Que nunca vai acabar. Tem gente que não consegue horário para ir no médico, né? Mas aí é obrigado a ir na hora da emergência. Eu vou falar que eu tenho esse problema, porque... Falei, né? Como mãe de 3, eu tenho que levar... É muita unha para cortar, é muito médico para levar. Mas se a gente não se organiza, a gente só vai na hora que tem pepino. E não é para chegar. Pois é. Porque a gente não tá na vida. Galera,
O público que mais me acompanha tem de 30 a 35 anos. Ele tá vivendo, gente. Tá Gente, vivendo, não né? esquece que vocês vão envelhecer. É. Cuida Vamos, gente. agora, cuida É. agora. Se Deus quiser, né? Não, vamos envelhecer. Né? E ó, passa rápido, né? Passa. Eu não vou nem falar quantos anos eu tenho pra eles imaginarem que eu tenho 3 filhos de 2 meses, assim, sabe aquela coisa? Eles já sabem que eu tô há 30 anos no mercado. Ah, então, fazer um pouquinho mais do que eu. Mas a nossa ideia é viver com qualidade. Sim. E o planejamento pessoal vai trazer qualidade de vida. Você pode ser um guru na sua área, mas se você não tiver qualidade de vida, não adianta. Você vai viver para quê? É isso que a gente tem que pensar. Sim, exatamente. Muito bom. Ó, nós falamos das dicas práticas para desenvolver e manter um plano pessoal eficaz. E como é o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Ô, Du, eu acho que a gente podia deixar já para a próxima. O que você acha? Pode, sem dúvida. Eu tenho um pessoal aí no fundo falando que a gente já extrapolou o horário aí. É mesmo? A equipe já está... A equipe está falando pra gente que a gente já está quase meia hora? É isso mesmo? É mesmo? Ó, o que eu acho que a gente podia deixar um desafio prático para eles. Ah, é? A gente falou Pomodoro? Eu acho que o Pomodoro era legal. Até para eles fazerem um teste de uma semana. E contar pra gente como é que foi. E contar como é que foi. Porque assim... Tentei, não consegui, não, fiz, gente, que não sei técnica, o quê. vocês estão ficando loucos. Isso não acontece. Mas e de verdade, isso foi uma técnica que foi feita para estudo. E depois ele foi levado para multinacionais. Então, sim, você pode fazer desde uma técnica com uma criança que está estudando, até cargos gerenciais em que você precisa pensar com clareza, às vezes, em determinadas tomadas de decisão. Então, eu acho que vale tentar. Eu fiz a técnica numa fase em que eu estava com uma mudança muito grande de equipe. E aí eu tinha realmente nichos muito diferentes e que eu tinha que fazer planejamento. Chegava uma hora, eu brinquei do botox no cachorro, brincadeira, porque eu brinco muito, mas realmente eu precisava de um momento de folga para o meu cérebro. Então, a organização, não só do nosso cotidiano, um planejamento de qual é o horário que eu vou cuidar de mim, enfim, mas a gente precisa de um respiro mental. Durante o dia. É um respiro mental, né? Eu não sei qual é o teu hobby, qual é o hobby do pessoal em casa, você tem que ter o seu hobby e tal. Sabe qual é a hora que eu desligo? É a hora que eu sento na frente da televisão e eu coloco numa série sitcom, sabe, bem boba, daquelas da gente rir, eu desligo o disjuntor. É a hora que eu consigo desligar, porque às vezes se eu tô fazendo esporte, tá, eu sou um pouco competitiva, mas assim, a questão é, você tem que desligar o disjuntor em algum momento. E isso faz parte do planejamento pessoal. Faz. Eu acho que era uma boa a gente lançar um desafio. Lança você aí, porque... Não, eu achei legal. Eu achei bacana. Eu achei que... Sabe o que acontece? Eu vou tentar. Tenta uma semana. Vou tentar. Tenta uma semana. Aí você fala, olha, cara, não rolou. Mas eu te garanto que no mínimo você vai, pelo timer, você vai perceber que você sabe nunca que as quartas-feiras é um dia bem intenso de reuniões, né? Eu viajo, então eu chego 9 horas no escritório, eu vou parar às 7, 8 horas da noite ininterruptamente. Eu almoço em reunião. Sim, constante, o pessoal que acompanha. Louca, né? Insana, né? No mínimo, insana. Eu vou tentar fazer na próxima. Faz. Nossa, mas assim, bem não faz estranho, só um dia. Você vai ter que fazer mais de um dia. Agora, posso falar? A galera vai estranhar. Não, eles vão falar, o que o Eduardo tá falando? Você fala assim, ó, não falem comigo por 5 minutos. Eu tenho lá uma equipe de umas 10 pessoas, né? Então, tipo, 9 horas eu reúno com o pessoal do financeiro. Pau, das 9 às 10. Aí das 10 às 11, às vezes tem um call. Não dá pra separar 5 minutos. Não tem como. Aí, meio-dia e 15, a gente senta, eu sento com o meu sócio, a gente almoça, já definindo algumas estratégias. 1h30, tem reunião comercial. Gente, é direto. É direto. 2h30, eu tenho reunião de produção, com a equipe de produção. Quanto tempo demora as suas reuniões? Tem reunião de 1h30, tem reunião de 1 hora, tem reunião de meia hora. Isso é uma coisa que eu acho que é legal eles também pensarem. Quanto tempo realmente uma reunião ela é saudável? Porque assim, chega um determinado momento, tá todo mundo voando. Então, não sei, Débora. Não, eu tô só jogando. Tô jogando pro universo. Não tô falando que tem que ser melhor. Mas assim... Se alguém aí da minha equipe estiver assistindo, escreve aí pra mim. Ou escreve pra Débora, vai. Não fala pra mim, não. Conta pra mim, que aí a gente... De verdade, reunião de 3 horas. Você precisa deixar seu arroba.
Eu deixo no final, eu boto aqui assim. Ó, Tá pra bom, você beleza. ver. Você acha que reunião de 3 horas é uma reunião saudável? Não, De não, verdade. 3 horas eu não tenho. 3 horas eu Tudo não bem, tenho. você não tem, É. mas a grande maioria das pessoas, elas Não. começam. Ah, Por quê? sim, sim, Porque sim, não sim, 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 planejou sim, nem sim, sim. o escopo da Ah, uma reunião. coisa bacana é pauta, né? Ah, exatamente. Muitas Vamos fazer vezes. reunião, aí começa lá, É. jogar ideias, vamos viajar. Você faz pauta? Tô sempre. Sabe como é que eu faço pauta? Sim. Eu viajo muito, né? Quase todo dia eu tenho 1 hora e meia de estrada. Vamos lá, não sei. Não, é verdade. Eu pego o WhatsApp. É Não, por exemplo, eu tenho uma reunião com o pessoal da incorporação. Eu pego o WhatsApp, abro o microfone e vou falando com ela. Ó, próxima reunião nossa, temos que falar de tal assunto, tem que falar de tal assunto. Vai, ela anota. Tem que ter. Se a gente não tiver escopo, a gente não vai. Você vai sair da reunião sem falar aquilo que era importante. Ontem, por exemplo, que foi quarta, a reunião de produção acabou um pouco mais tarde, que era para acabar 4h30, era para acabar 4 horas, acabou 4h30. Aí às 4h30, 5, das 4 às 5 eu tinha uma reunião com o pessoal da incorporação. Sim. Meu, eu atrasei meia hora. Só que tava tão redondinho com o pessoal da incorporação que, tipo, a reunião das 5 eu atrasei 10, 15 minutos, entendeu? Eu consegui puxar, porque tava organizado, entendeu? Mas é isso. E outra coisa, saiu da reunião, para os jovens que ainda estão aprendendo, faça uma ata de reunião. Sim. Isso faz parte o escopo da reunião. Sabe onde a gente faz ata? No Trello. Mas a gente vai falar disso depois, né? Para outro dia. Era um caso de amor, a gente fala depois. É a Débora que desenvolveu o Trello. Gente, eu sou sócia. Mas eles podiam me bancar, porque eu acho que eu faço tanta propaganda no Trello, eu acho que eu vou pedir uns royalties aí. Mas tem que ter, senão... Mas vamos deixar o desafio do Pomodoro, eu acho que vai ser legal. Eu vou tentar fazer também. Vamos ver se de quarta-feira. Não, precisa ser de quarta. Não, na reunião online não dá. Galera, só um minutinho. Tudo bem, mas faz de quarta. Mas assim, de verdade, faça uma semana e depois comece a analisar os resultados. E isso vai fazer diferença. Já é uma super técnica para planejamento pessoal. Mas por uma coisa é verdade. A gente tinha uma reunião antes de produção que ela levava 3 horas, 3 horas e meia. Meu, são aproximadamente 12 obras, mais ou menos. Sim. Então chegava na 8ª, a gente estava esgotado, everybody, né? Não tinha o que fazer. Aí o que a gente mudou? Então a galera operacional se reúne, faz uma pré-reunião um dia antes, discute, plá, e traz para a gente definir algumas ações estratégicas já mais quebrado. Sim. Isso encurtou a reunião, isso é estratégia de planejamento. Porque realmente a gente tem um esgotamento mental, não dá. E eu acho que isso é um erro super comum. A falta de ter um escopo de reunião é falta de planejamento. Você chega lá e você fica voando. Você fala da vida, muito comum. Entendeu? Ainda mais na área de marketing, né? Porque o pessoal gosta de... O pessoal gosta de dar uma viajada. É assim, e viaja bastante. O problema é que você começar a catar as coisas que estão viajando e botar aqui no papel. Mas começou um ET, não é mesmo? Então tá tudo certo. Mas, técnica Pomodoro, pra mim, assim... Vamos lá? Técnica Pomodoro, vamos tentar? Vamos. A gente põe um link aí pra eles. Bora. E aí depois vocês contam, mas conta pra mim, depois conta pra Duda também, sabe? Aí na próxima a gente fala de crises, de gerenciamento de crises. O que nós vamos fazer na próxima? Olha, eu acho que a gente podia falar de crises. Isso acontece? Para falar de crise, tem que falar de aprender a planejar primeiro, né? Você já está querendo falar do Trello, né? Não necessariamente. Não necessariamente. É que assim, sei lá, para você poder gerenciar a crise... Vamos falar de planejamento e controles no próximo? A gente fala de planejamento e controles. E aí fala de crise depois. Você precisa ter isso para gerenciar a crise. Então vamos falar de planejamento e controle. Fechou. E depois a gente fala sobre as coisas que nem acontecem na nossa vida. Crises diárias. Isso só nos Estados Unidos. Brasil não tem. Não tem. Marketing também não. Tá? Só em obra. Não. Obrigada, viu, Du? Gente, obrigado, Débora. Obrigada. Muito legal. Depois valeu do papo. Aqui. Põe vocês sim, me seguem. por favor. Vocês vão ver. E mandem comentários. Claro. Não, mas a gente quer saber da técnica Pomodoro. Convidem seus amigos para assistir. Vamos convidar. Tá bom? Compartilha com a galera. E a gente vai ter muita coisa ainda para falar. Obrigadão, tamo junto. Tchau, valeu, gente.